Vai lá. Quando está gravando. Ontem a gente fez a prisão preventiva, né? Então a gente viu lá os pressupostos da prisão preventiva, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. Vimos o perigo gerado pela liberdade do imputado, que é o periculus in libertatis, né? Os fundamentos, que é o artigo 312, né? Vimos lá o fundamento 312 do Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a lei penal, a aplicação da lei penal ou no caso do descumprimento de alguma medida cautelar, né? Caso tenha sido anteriormente determinada. E qual é o cabimento? Só cabe a prisão preventiva naqueles crimes dolosos, vou até marcar aqui, dolosos, né, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior de 4 anos. Então, né, só naqueles casos de crime doloso. Se for crime culposo, já não cabe. Tem que ser crime doloso. Só tem que ser reincidente, né? Se a pessoa for réu primário, você não pode colocar se o crime envolver violência doméstica. Então, se a pessoa não é reincidente, o crime dele não é culposo e não é um caso de violência doméstica, não tem como o juiz decretar a preventiva dele, entendeu? É o caso lá que às vezes acontece lá um acidente de trânsito violento, mata várias pessoas, mas a pessoa chega lá na delegacia, é réu primário, né, não tem reincidência nenhuma e hoje um acidente de trânsito ainda é considerado crime culposo, entendeu? Então, e quando há dúvida de identificação, né, dúvida sobre identidade civil, a pessoa não tem identificação, ela vai ficar preso preventivamente até ter sido feita a identidade dele, né, a identificação dele. Vedação. Vedação quando tem um excludente de licitude. Acho que foi, não sei se é verdade, um amigo meu que mandou, assim, eu vi rápido, que acho que foi ontem mesmo, assim, durante o expediente eu vi. Opa, não estou conseguindo marcar aqui, depois marco embaixo. Um caso em que uma pessoa, né, foi assaltar uma caminhonete, a pessoa foi lá e tinha saído da caminhonete para encher o pneu e aí deixou a mulher e a filha dentro da caminhonete. Aí a pessoa entrou na caminhonete armado e rendeu a filha e a mulher. Já ia ser caminhonete, só que ele estava do outro lado do carro, abaixado e enchendo o pneu do carro, né, da caminhonete. E o bandido não tinha visto. Ele foi lá pelo outro lado, né, abaixadinho, pelo lado do bandido. Quando o bandido viu, ele já estava em cima do bandido. Não deu nem tempo do bandido. Ele pegou por trás do bandido aqui. O bandido estava assim, ele veio por trás da caminhonete. Ele estava aqui rendendo a filha e a mulher que estavam sentadas no banco. Quando o bandido olhou, ele, né, conseguiu, né, atirar mais rápido, né? Fazer Ele o tava disparo de armado arma de mesmo. fogo. Tava. Conseguiu Hum. fazer a arma de fogo. E ele estava lá na imprensa, né, falando assim, foi liberado. Eu senti que tinha certo, assim, na Ironia, reportagem, uma ironia. sarcasmo. Mas é o caso aqui, né? Foi um excludente de licitude. Tem como fazer a preventiva do cara, né? Ainda que, sei lá, né? Que Legítima defesa, né, irmão? é legítima defesa, não Pode ser tem. de estado de necessidade também, né? Uma vez que Não, mas eu acho você que sabe. na verdade está mais para legítima defesa. Estado de necessidade não é o caso. Estado de necessidade é quando você está colocado em perigo, né? Por eventos da natureza, situações assim que você, Hum, no caso ali é um assalto, então, e aí especificamente legítima defesa de terceiro, né? O cara estava apontando a arma para a mulher e para a filha, é. e aí é o caso que não cabe preventiva, né? Na verdade nem cabe flagrante, né? Que é legítima defesa. E revisão da necessidade, isso aqui está em vermelho, é por causa justamente do pacote anticrime que está suspenso, né? Cada 90 dias gerou aquela confusão toda lá no caso do ministro Celso de Mello, não, Marco Aurélio de Mello, um integrante do PCC, né? O cara estava lá preso e Marco Aurélio liberou porque pela legislação hoje do pacote anticrime, né? A cada 90 dias deverá o órgão prolator de ofício da decisão revisar a necessidade de manutenção da prisão de forma fundamentada. Então, não teve, senão se torna uma pequena, sob pena de tornar a prisão ilegal. E se ele entendeu ilegal, liberou o cara sumiu. O chefe de facção, né? Vazou. Vamos agora entrar na prisão temporária, né? Então, a gente já viu a prisão em flagrante,
Eles têm que estar estudando prisões cautelares. Então, vimos a prisão em flagrante, vimos agora a preventiva, agora a gente vai ver a prisão temporária. Natureza, prazos e requisitos. Vamos lá. A prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar que não se encontra no Código de Processo Penal, estando regulamentada na Lei 7.960 de 89. E é uma espécie bem peculiar de prisão cautelar, pois possui prazo certo e só pode ser determinado durante a investigação criminal. Então, viu a questão, está falando de investigação criminal, prazo certo, já era. Então, é a temporária. A prisão em flagrante é clássica, né? A pessoa foi pega em flagrante. A preventiva tem esses casos que a gente estudou, né? Que é, o juiz determinou de acordo com isso, esse, aquilo. Ter prisão temporária tem que ter um prazo certo. Assim, após o recebimento da denúncia, o queixa não poderá ser decretada nem mantida a prisão temporária. Ou seja, é só durante o inquérito, entendeu? Temporário. Então, ele fala o seguinte, assim, após o recebimento da denúncia, que aí, no caso, o Ministério Público entra com a ação penal, né? Ele starta a ação penal. Ou a queixa. A queixa é o caso de um particular, né? Fazer o início da ação penal ali, se é ação penal privada. Aí não poderá mais ser decretada a prisão temporária, porque a temporária ela só é durante a investigação. E a investigação só se dá durante o inquérito. Se o cara fez a queixa, então acabou o inquérito. Se o cara fez a denúncia, acabou o inquérito. Então, só cabe aí a temporária. Desculpa, só cabe a preventiva. A flagrante só cabe no momento da prisão em flagrante, né? Além disso, a prisão temporária só pode ser decretada nas hipóteses de crime previsto no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.980, a saber, caberá prisão temporária. Vamos lá. Quando imprescindível para investigações de inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa, né? Não fornecer elementos necessários para esclarecimento da sua identidade, de novo identidade aqui, tá vendo? Então, na identidade pode ter pegadinha, né? Na identidade eu posso pedir tanto a preventiva quanto a temporária, né? Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, na verdade, se tiver a prova de autoria, né? Houver fundadas razões de qualquer tenha admitido de autoria ou participação em que? Crimes dolosos, né? Do artigo 121, que é o homicídio, Só basta ter sequestro. prova, pô. Como? Temporária, só basta ter provas, não precisa o cara ser realmente transitado e julgado, né? Não, não. Você vai perceber que ela é mais, vamos dizer assim, mais light, né? Menos rigorosa nos critérios para o juiz determinar. No entanto, como libera nos critérios, né? Porque tu viu que a preventiva tem que ter um bocado de critérios para o juiz determinar, porque a preventiva ela não tem prazo, né? Tanto é que teve essa nova regra para que cada 90 dias você avalie a situação, como eu falei para você. Não sei agora os dados, estou chutando, mas a quantidade de gente que tem preventivamente presa é gigantesca, né? Lógico que depois que a pessoa for efetivamente condenada, essa pena, ela, né, essa pena, ela é abatida, né? Dá tempo que ele já passou preventivamente preso, entendeu? Mas, no caso aqui, você vê aqui que não precisa o juiz argumentar muito, né? Se ele está aqui, ó, tem que estar previsto dentro desses incisos, né? Aqui, ó, se o delegado pedir, dizendo, ó, é imprescindível, né, que esse cara esteja preso durante as investigações. Pronto, já tem um requisito, não tem mais nada, entendeu? Só tem que ter uma solicitação, acho que vai ter uma motivação para o delegado solicitar, né? Porque você vê que, independentemente não tem nenhuma situação que hoje o juiz pode dar, né, de ofício, decretar de ofício uma prisão, ele pode liberar de ofício. Por exemplo, aqui, ó, ele tem fundada, né, razões da pessoa ter participado de autoria de um crime de homicídio doloso. Não tem mais, é objetivo, né? Chegou na delegacia, crime doloso, né? Eu poderia pedir também, né,
nesse caso aqui, a preventiva dele? Poderia, mas aí eu teria que enquadrar ele, se lembra? Se qual o motivo? Ordem pública, econômica, entendeu? Tem que ter um fundamento. Na temporária, não. Só preciso ter isso, entendeu? Só preciso ter esse critério. E o juiz já pode decretar. Lógico que a autoridade policial tem que pedir. Porque a preventiva ele vai ficar, né, só quando eu decidir soltar ele. No caso ali da temporada, a gente vai perceber que na hora que o juiz decreta, acabou o tempo, acabou, já está liberado, não precisa mais, não vai ter. A não ser que aí, de novo, tem a questão. Assim como eu converto o flagrante, a prisão em flagrante, em preventiva, eu posso converter a temporária em preventiva, mas eu vou ter que justificar tudo isso aqui. E ele vai ter que ser enquadrado aqui também, se cabe ou não, entendeu? Então, Entendi, mas não entendeu? é tudo Porque, não, na é verdade, tudo eu posso converter de novo na preventiva, entendeu? Tanto a temporária quanto a flagrante. mas Mas na temporária eu vou ter que passar por esse processo, entendeu? Ter que ir no 312, verificar o 313, entendeu? E ver se não tem nenhuma vedação do 314, né? mas só basta se encaixar em um desses 4 quesitos acima, né? Sim, Para então baixa para no preventiva. cabimento, só cabe um. Então precisa um para ele ter, né? Agora, se ele não for nenhum crime doloso, mas reincidente, não cabe. Mesmo que seja assim, para instrução criminal, continuar, não cabe, não posso. Vamos lá, continuar. Roubo, extorsão. Então, são vários crimes, né? Extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, uso de substância alimentícia, medicinal, quadrilha ou bando. Depois a gente lê a nota de rodapé. Genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei do terrorismo. Então, o que ele botou aqui, ó? 16. Delitos atentado violento ao pudor, estupro, atualmente contos unificados, no mesmo tipo penal, de estupro, do 213, porque foi juntou, né? Não tem mais atentado violento ao pudor, agora já é tudo estupro. O crime de rapto foi revogado, né? Boa parte da doutrina, entretanto, entende que o delito previsto no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal sucedeu. O delito de rapto violento, pois tipifica basicamente a mesma conduta, de forma que este crime do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal, sequestro ou cárcere privado para com fins libidinosos, estaria contemplado no rol de crimes que admite a prisão temporária, né? Porque mudou o nome do crime, era rápido, violento, mudou para esse aqui. Uma observação, esse delito passou a se chamar associação criminosa, não existe mais o quadrilha ou banda. Sofreu algumas alterações nos requisitos para sua configuração, contudo, permanecendo um crime que admite decretação de temporário. Vamos às explicações. Quanto à acumulação ou não dos requisitos previstos no inciso 1, 2 e 3, algumas correntes doutrinárias se formaram. Todavia, firmou-se o entendimento no sentido de que só é cabível quando estivermos diante de um dos crimes do parágrafo do artigo 1º, inciso 2, e que esteja presente uma das duas situações previstas no inciso 1 ou 2. Então, você tem que ter um desses crimes aqui, né? Que a pessoa tem indícios lá de que foi ele o autor ou que ele participou, né? E tem que ter, na realidade, cadê? Quando imprescindível para a investigação ou não tiver residência fixa ou não for necessário para a sua esclarecimento de sua identidade. Então, na verdade, sim, tem que ter cometido um desses crimes, né, do inciso 3, e ser imprescindível para investigações do inquérito policial. Eu acho que isso é imprescindível, o delegado vai fazer facilmente, né? É a posição que predomina na doutrina de jurisprudência. Exige apenas dois requisitos. Trata-se de crime previsto no inciso 3, esteja presente um dos dois requisitos previstos no inciso 1 ou 2, investigação criminal ou não teve identificação.
ou não deu elemento suficiente para ser identificado. Assim, não bastaria, por exemplo, que o crime fosse de homicídio doloso. Deveria ainda haver a necessidade de se proceder à prisão temporária por ser imprescindível as investigações. O indiciado está atrapalhando as investigações. O indiciado não ter residência fixa ou não colaborar para a sua identificação. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Está vendo aqui, ó? Então, hoje não temos nenhum caso de ofício que o juiz pode decretar. Tem aquele caso lá da lei anticrimes, né, do pacote anticrimes, mas também está suspenso, que seria o caso que quando a pessoa saísse da flagrante, automaticamente tem que determinar a preventiva dele, porque não tem outra regra lá. Aí seria praticamente uma prisão de ofício. E aí na nossa jurisprudência, doutrina, entendimento constitucional, não cabe você prender uma pessoa de ofício, não? Você tem que sempre justificar, não tem que ter nenhuma hipótese de ofício, não? Bem que flagrante de ofício, né? Mas depois, em tese de ofício, falando do juiz, não decidir, entendeu? Naquele caso flagrante, uma coisa rápida ali, é coisa de 1, 2 dias só, né? Não pode ficar preso em flagrante 10 dias. Na verdade, 24 horas tem que ser comunicado, né? A gente viu lá. Mas você vai perceber, então, na prova, a gente tem que ver do pacote anticrime. Mas na hora das questões, a gente volta lá no pacote anticrime. Na prova, o cara botou lá, juiz de ofício, você, opa, isso aqui está errado. Né? Não tem nenhum caso que o juiz tem que decretar de ofício. Em todos os casos tem que ter justificativa, tem que ter requisitos. Né? Então, quando uma pessoa está presa, né, determinada pelo juiz, é porque tem um conjunto de situações, né, que o juiz conseguiu apontar na decisão dele, que é tipo uma decisão, igual uma sentença, ele justifica para decreto prisão tal. Tá? Pelo juiz, devendo ser requerida pelo Ministério Público ou ser objeto de representação da autoridade policial. Neste último caso, o juiz deve ouvir o Ministério Público antes de decidir sobre a decretação temporária. Quadrinho abaixo pode ajudar. Vamos lá. Prisão temporária, quando? Durante a investigação policial, nunca durante o processo. Esse quadrinho ficou bom. Quem decreta? O juiz, desde que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Nunca ex officio, sem requerimento. Por quanto tempo? 5 dias, prorrogável por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Ou seja, no máximo 10 dias, né? Como vocês viram, a prisão temporária tem um prazo máximo de duração, que é de 5 dias, prorrogável por mais 5, 10 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Vale frisar que se trata de um prazo material, ou seja, inclui-se o dia do cumprimento, ou seja, se prender o cara 10 horas da noite, já está incluído aquele dia, dos 10 dias, né? Frisa-se que trata de um prazo material, ou seja, inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Assim, se o indiciado foi preso no dia 15/2, uma sexta-feira, este dia já conta como o primeiro dia do prazo. Esta previsão passou a constar expressamente no parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 7.960, com redação dada pela Lei 13.869 de 2019, que é o pacote anticrime de novo. O pacote anticrime mudou coisa demais, né? Vamos lá. Em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a Lei 8.072/90 estabeleceu em seu artigo 2º, parágrafo 4º, que o prazo da temporária, nesse caso, será de 30 dias para crime hediondo. Marca aqui. Prorrogável por mais 30, ou seja, no caso de crime hediondo, você vai para 30 mais 30, 60. Ou seja, o crime de homicídio, naqueles casos que tem qualificador, é hediondo. Então, nesse caso, tem que ver se o homicídio é homicídio simples ou se é homicídio qualificado, né? Torpeza, aquela coisa toda. Todos aqueles homicídios qualificados é da lei de crime hediondo. Aí começa a ficar complicado, né? Porque aí você vai ter que entender da outra lei de crimes hediondos, né? Vai ficar atento na hora da questão. E eu não sei se cai no seu edital, mas aí o cara pode não cobrar especificamente. Se esse cara cobrar especificamente o crime, aí o cara complicou a questão, né? Se não tiver a lei de crimes hediondos lá no edital. Agora, se ele só falar, e se o cara for crime hediondo, qual é o prazo? Aí você sabe, 30 mais 30. Mas às vezes o cara pode botar. Essa é a questão que eu falei para você. Às vezes a questão
É o mesmo assunto, o cara vai cobrar para nível médio, mas se ele quiser complicar para cobrar um concurso da magistratura do Ministério Público, ele já no detalhe, né? Que na verdade vai querer saber se o cara sabe se aquele crime está descrito lá na lei de crimes hediondos, entendeu? Então, a lei de crimes hediondos Entendi. tem os Mais, crimes lá mais que a fundo, né? são equiparados a hediondos, né? Se for mais a fundo, ele vai descrever, ele vai fazer uma descrição do crime que está enquadrado lá no hediondo. E não vai dizer que o crime é hediondo, ele vai deixar você analisar e dizer, não, peraí, pela descrição que está aqui, é o crime lá do artigo 1º da lei de hediondo. Sendo do artigo 1º do hediondo, a preventiva aqui, a temporada, na verdade, é 30 mais 30. E não vai falar só hediondo, entendeu? A sua análise vai chegar à conclusão que é um homicídio qualificado. Homicídio qualificado está na lei de crimes hediondos. Entendeu? Prazo, vamos lá. Prisão temporária, regra, 5 mais 5, hediondos ou equiparados, 30 mais 30. 5 mais 5, desculpa. Cabimento. Deve ser um dos crimes do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, o crime hediondo, deve estar presente em uma das seguintes situações. Deve ser imprescindível para investigações do inquérito policial. O indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Procedimento propriamente dito. O juiz não pode decretar temporária ex officio, mas ele pode prorrogá-la sem que haja requerimento do Ministério Público ou da autoridade Ex, policial ex ex officio officio. é ele mesmo chegar e fazer por livre. Sem nenhum pedido, por livre vontade. Entendi. Embora existam, ex officio é como se fosse assim, automático. Ex officio, de automático, né? E aí, como eu Entendi. falei, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tenta evitar você prender a pessoa automaticamente. Tu tem que ter uma justificativa, não? Ex Entendi. officio é como se fosse assim, cumprir o requisito, situação, ok, tá preso. Não, tem que justificar, né? E tem que vir do Enquadra. MP, né? Isso, Vai ou estar em do tudo lá. autoridade policial. Embora existam vozes em contrário, predomina o entendimento de que, da mesma forma como não pode o juiz decretá-la de ofício, não pode também prorrogá-la de ofício. Fim do prazo da temporada, o preso deverá ser colocado em liberdade, salvo se o juiz tiver decretado a prisão preventiva ou prorrogada, que ele pode decretar preventiva ou prorrogada a prisão. Preventiva é aquela que a gente viu que tem todos os requisitos, né? Tem que ver o 312 e depois o 313. O procedimento da prisão temporária é bem simples. Se inicia, como vimos, com a aprovação do MP ou pela autoridade, com a provocação pelo MP ou pela autoridade policial. Após este momento, o juiz deverá decidir no prazo de 24 horas, parágrafo 2º, artigo 2º, ouvindo o MP, no caso tenha sido a autoridade policial quem apresentou pela prisão. Exige, obviamente, que essa decisão que decreta ou não a prisão seja fundamentada pelo juiz. Antes de decidir, porém, o juiz pode, de ofício, ao requerimento do Ministério Público ou do advogado iniciado, determinar que o preso seja lhe apresentado, submetê-lo ao exame de corpo de delito ou solicitar informações à autoridade policial. Artigo 2º, parágrafo 3º. Decretada a prisão, será expedido mandado de prisão em 2 vias, sendo uma delas destinada ao preso e servirá como nota de culpa, documento mediante o qual dá ciência ao preso dos motivos de sua prisão. Artigo 2º, parágrafo 4º, só podendo ser efetuada a prisão após a expedição do mandato, nos termos do artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 7.960, ou seja, só pode prender o cara depois que tivesse mandato. Importante destacar que o parágrafo 4º, parágrafo 4º A, incluído pela Lei 13.000, essa lei que é o pacote de crimes 13.689, a nova lei de abuso de autoridade, não, essa aqui é de abuso de autoridade, estabelece que o mandato de prisão conterá o período de duração da prisão temporária estabelecido, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então, a gente tem que dizer o dia que o preso vai ser libertado. Depois de efetuada a prisão, a autoridade policial deverá informar o preso de seus direitos previstos no artigo 5º da Constituição, o direito de permanecer em silêncio, contar com patrocínio de advogado, comunicar-se com seus familiares, conforme dispõe parágrafo 6º, inciso 2. Por fim, a Lei 7.960 determina que os presos temporários devem estar separados dos demais detentos, né? Você pode botar o cara lá que está cumprindo a pena, né? Senão já vai se envolver na facção, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Artigo 3º da lei.
bem como estabelece a obrigatoriedade de que em cada comarca ou seção judiciária haja um membro do Poder Judiciário ou do MP em plantão de 24 horas para apreciação dos pedidos de prisão temporária, artigo 5º da lei. Isso aqui é meio difícil, mas muito local que não tem, né? O poder acabou. Vai a gente já começa esse exercício então mais tarde. Muito local que não tem juiz, né? Brasil grandão. Mas bem que hoje em dia com as tecnologias, né? Teve um caso, acho que lá no Pará. Teve um caso lá no Pará que o juiz liberou o cara pelo WhatsApp. O juiz não estava na comarca, depois de digitar no Google lá, o juiz não estava na comarca e, e aí o advogado tinha entrado, né, com um pedido, e aí o delegado não queria liberar o cara não, o cara estava na delegacia. E aí o juiz, mas faz tempo isso, faz tempo demais, porque hoje em dia é só o juiz, sei lá, imprimir na casa dele o mandato, ele assina, bate foto, manda. Né? A justiça é tudo processo judicial eletrônico, mas nesse caso ele escreveu, entendeu? Escreveu a ordem do delegado dizendo para liberar o cara. E aí e também mandou pro advogado. O advogado falou, aqui, ó, o WhatsApp do doutor aqui, liberou o cara. Mas era coisa não era de crime, era coisa de pensão alimentícia, não? E aí o delegado meio legalista, né, falou, não, ele pagou, mas não, só com o juiz liberando. Aí o advogado falou, pô, mas ele tá preso por causa do dinheiro. Se ele pagou o dinheiro, não tem motivo de ficar preso. Não, agora só quem libera o juiz. Diz que ele decretou, só que lá no Pará é diferente, né? Cara, a diferença assim, que eu tô falando assim, o cara não tá na cidade, para ele voltar para a cidade, não é ele pegar um carro e vir dirigindo, ele tem que arranjar um barco, tem que vir lá da outra cidade, né? Não é de carro, é de barco. O meio de locomoção lá maior é barco, né? Imagina o cara ter que pegar o barco, esperar o cara, às vezes o barco não vai passar naquele dia, sei lá, 24 horas, o cara preso, hoje já tendo pago a pensão. Aí o juiz liberou no WhatsApp. Então amanhã a gente começa aqui ou daqui a pouco, né? Daqui de tarde. Vou parar aqui, stop sharing. Se foi rápido hoje, né?